Campinas, eu já saí da PUC já com emprego na maternidade de Campinas. Da maternidade de Campinas, eu já prestei concurso para a Unicamp e fiquei na Unicamp até aposentar. Tá? Entrei na, Entendi. Uni- Entrei na Unicamp em 83. Acho que vocês nem tinham nascido ainda. E, e fiquei lá até 2015. Então, é minha segunda casa, a casa onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, todas as minhas especializações eu fiz lá dentro da Unicamp. Assim, eu fiz em outros lugares, mas já trabalhando dentro da Unicamp. Entendi. Seu título de especialista, ele é registrado no Corém de qual estado? Na verdade, eu não sei nem se eu registrei meu título de especialista. De mestrado e doutorado eu registrei. De especialista eu não sei nem se eu registrei, porque não era exigência antigamente que você registrasse os títulos de especialista, entendeu? Até hoje não é. E no começo a gente pagava, hoje é de graça, eu até sei. Mas aí não precisava, então Entendi. nunca me preocupei em registrar isso. O mestrado e doutorado foi uma exigência da faculdade onde eu dava que pedia para a gente ter esse registro. Então, por isso que eu levei, mas Aham, a especialização nele veio. entendi. E Maria, sobre suas especializações, quais seriam elas? Olha, eu tenho especialização pela Faculdade de Getúlio Vargas de Educação dos Profissionais de Saúde, que era um curso que antigamente todos os enfermeiros faziam, que é como se fosse de para docência, mas só para docência para profissional de saúde, tá? Uhum. Então, tinha um curso que os atendentes de enfermagem tinham que fazer para passar para ser auxiliar ou técnico. E aí o governo do estado deu essa especialização para os enfermeiros que quisessem fazer para dar aula para esses funcionários. Então, isso é a minha primeira especialização. Depois eu tive Aham. especialização em enfermagem ginecológica, tá? Essa minha especialização foi feita pela Benfo, né? A Sociedade Brasileira de Enfermeiras Obstetrícia e Neonatal, Que legal. e tem uma. Não chega a ser especialização porque ela não tem 350 horas, tá? Mas é uma capacitação pela Fiocruz para atendimento às mulheres vítimas de violência. Entendi. Hoje você está associada a algum tipo de associação da enfermagem forense, SOBEF ou qualquer outra É, associação relacionada a essa área? a gente está na transição, né? Então, até ser registrado, eu sou vice-presidente da SOBEF, mas na verdade, agora na nova administração, eu vou ser a primeira tesoureira, porque eu queria sair, né? Eu já queria deixar o cargo, mas aí, por conta de assinatura de banco, essas coisas, ainda eu continuei como primeira tesoureira da SOBEF, então. Até a gestão passada era vice-presidente, agora eu vou ser a primeira tesoureira. Entendi. Seu cargo, né? Esse cargo que você exerce hoje, que você tem, que você atua e tudo, sua área de atuação, ela te proporciona fazer palestras de enfermagem forense, em alguns lugares? Como que é isso em Na relação a essas FUVEST ou pelo CAISM, pela Unicamp, onde eu trabalhava? Não, hoje dentro da SOBEF, que é a área que você está atuando, seria mais específica, né? Enfermagem Dentro da forense. Isso. Faço bastante palestra, curso. A gente tem uma atuação bem intensa. Até porque nosso objetivo dentro da SUBEF é expandir a especialização, é mostrar para as pessoas o que é enfermagem forense, Uhum, né? ótimo. Porque Uhum, Porque eu venho de uma geração que eu praticava enfermagem forense, mas eu não sabia que era enfermagem forense, né? uhum, Então, só depois que a gente foi ter conhecimento que a gente viu que tem muitas pessoas como eu que praticavam, mas não tinha essa especialização, esse tipo de especialidade, né? entendi. Quanto Então, tempo de formação, Maria? quando que eu me formei? Eu me formei em Isso. 86. 86? 86 eu me formei. Então, não sei nem quantos anos, mas é bastante. Entendi. Depois a gente calcula aqui, não tem problema não. Sua área de atuação, então, hoje é dentro da SOBEF. Isso. Eu me desliguei do CAISM e Aham. eu trabalho na SOBEF e dou aula na Faculdade Anhanguera de Sumaré. Sou docente da Faculdade Anhanguera também. Uhum. Ah, legal.
Hoje você atua diretamente com casos de abuso sexual infantil? Você lida com isso diariamente? Não, hoje não. Como eu te disse, no início da minha carreira, sim. Por quê? Uhum, Porque a Unicamp foi uma das pioneiras nesse atendimento, tá? Para vocês terem uma noção, antigamente a gente não sabia, não se falava em violência, né? uhum, Violência de jeito nenhum. Violência doméstica era violência, era aquela coisa, briga de casal, ninguém deve se meter, né? uhum. E, e violência sexual, então, ninguém falava, né? Era muito difícil. A gente sabia que existia, mas não é muito difícil. E minha entrada nisso, eu não sei se dá tempo, mas a minha entrada nesse foi até muito engraçada, porque o nosso hospital fez um convênio com o Estado, né? Que a gente ia atender vítimas de violência, mas eles não avisaram para a enfermagem que ia atender, só o médico. E aí começou a chegar vítimas e a gente não sabia o que fazer. Aí a gente elaborou o primeiro protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência, né? Só que aí, junto com essas mulheres, começou a chegar criança. E a gente também não sabia atender criança, mas a gente começou a atender as crianças. Mas aí, depois de 2 anos, aí a gente conseguiu que o município, né, todo o município assumisse, e aí ficou o CAISM, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, para atender mulheres, né? O Hospital das Clínicas, que também faz parte da Unicamp, e atender criança, Uhum. e o Mário Gatti, que é um outro hospital municipal, atenderia os homens vítimas de violência. Então, aí ficou bem definido. Então, o meu contato com criança foi no início da minha carreira, tá? Aí a gente atendeu outras crianças, ou então quando era criança, menina, né, que era violentada e tinha que fazer algum tipo de sutura ginecológica, alguma coisa, aí eu vinha para o meu hospital, que é vizinho, né, do lado, para fazer esse tipo de cirurgia, né? Porque às vezes tem laceração profunda, então tem que voltar para fazer reconstrução vaginal, tudo. Então, vinha para a gente, para o meu hospital, para a gente fazer. Então, esse é o contato que eu tenho com criança com agressão de violência sexual. Entendi. Você acha por exemplo, essa questão da divisão que teve ali naquela época, você acha que facilitou esses atendimentos? Teve algum preparo depois? Porque você falou que, né, a maioria dos enfermeiros exerciam enfermagem forense, mas não sabiam o que estavam fazendo, né? A gente Essa foi falta de aprendendo aos poucos. como é que é? Não A entendi. gente foi aprendendo aos poucos, né? Entendi. Então, Não, não foi. no nosso hospital, para a gente montar esse protocolo, para a gente sanar um pouco dessa nossa ansiedade, né? Que na verdade essa ideia foi de 3 enfermeiras, foi minha, da Rosângela e da Aurélia, né? Que a gente estava muito incomodada de não conseguir fazer nada para essas mulheres. Então a gente se dividiu, fomos para a delegacia para saber o que é que a gente podia fazer juridicamente, tá? Uhum. Desde o primeiro momento a gente teve essa preocupação de saber o que era esse atendimento, né? Fomos para o ML, fomos buscar na literatura, entendeu? E tinha muito pouca coisa na literatura, então a gente usou muito a literatura americana e chilena, porque uma das enfermeiras tinha uma filha que era perita no Chile. Então a gente trouxe muito do que era feito nesses locais para a gente poder montar o nosso protocolo, né? Com a nossa realidade, com o que a gente tinha aqui dentro do Brasil. E aí a gente conseguiu montar um protocolo muito bonitinho, tá? Que foi a ideia que o protocolo do Ministério segue, é um pouco da nossa ideia. Olha só. E aí a gente conseguiu montar. Então, quando fez essa divisão, na verdade, a gente capacitou muitos hospitais das regiões aqui de Campinas, né, e mesmo de outros lugares, capacitou o pessoal do HC para cuidar de criança, mas aí era um pessoal de pediatria, porque a gente ficava Uhum. muito perdido de cuidar de criança, né? A gente cuidava de adulto, aí você tem que cuidar de criança, mas da parte da violência, como devia ser a coleta de vestígio, essas coisas, a gente fez essa capacitação, tanto do pessoal do Mário Gatti como do pessoal é, do HC, tá? E aí, pelo menos, ficou, como é que eu vou dizer, mais tranquilo, né? Porque Imagino, né? ficou mais dividido. Mas, assim, mesmo assim, às vezes a gente encontra situações muito complicadas, né?
Porque, por exemplo, tinha um plantão que eu estava trabalhando, me ligaram do Mário Gatti dizendo que tinha uma pessoa que se recusava, era do sexo masculino, mas se recusava a ser atendido lá porque ela se sentia uma mulher. Então, ela não queria ser atendida no local que atendia homens, né? Aham. E aí a gente ficou numa saia muito justa, porque eu falei, olha, vocês podem mandar para cá, mas o protocolo é diferente, né? Medicações são diferentes, né? Por que eu vou dar anticoncepcional no dia seguinte, né? Dia seguinte não, agora é anticoncepcional de emergência. Na época a gente falava anticoncepcional do dia seguinte. Para um homem, se ele não vai ter menstruação, se ele não tem perigo nenhum de engravidar, né? Mas por outro lado, a gente estava infligindo uma violência naquela pessoa porque ela não sentia naquele ambiente, ela não se sentia bem, porque ela não era um homem, né? Ela estava toda vestida de mulher, estava se sentindo como mulher, o que ela estava fazendo no ambiente que era exclusivamente de homem? Então, são coisas que depois a gente teve que ajustar, né? Então, a gente tinha um protocolo lá e tinha alguns protocolos para essas pessoas que buscavam esse tipo de atendimento. Mas é tudo Entendi. construção, a gente vai construindo tudo no dia a dia, de acordo com o que vai aparecendo. É isso que eu ia falar, porque não tem como você prever com uma situação dessa, né? Como é que você vai prever que isso vai acontecer, né? Se for coisas que vão sendo construídas realmente. Na hora É a gente sobre não fez. isso, exatamente. Pensa depois que a situação passou, né? Que você vai parar para pensar, podia ter feito isso, ter falado aquilo outro, né? Mas em relação à atuação do enfermeiro forense, na atuação do enfermeiro forense, né, junto à vítima de abuso sexual infantil no Brasil, você consegue falar um pouco sobre isso, sobre essa atuação do enfermeiro forense com essa vítima? Olha, eu vou ser muito sincera. Eu acho que tem muito enfermeiro que ele até consegue, tá? Perceber. Como não tinha essa especialização em todos os locais, entendeu? Então, eu era enfermeira assistencial, não tinha nenhuma denominação, não tinha nenhuma especialização, tá? Uhum, Muitas vezes, o enfermeiro ou não sabe avaliar muito bem, tá? O que ele está vendo, para perceber que aquilo é uma violência, tá? Ou mesmo que vê, muitas vezes o enfermeiro tem medo, tá? De fazer uma denúncia. É complicado? É muito, tá? Muitas vezes você tem que lidar com o agressor que está ali do seu lado, né? E com a vítima ali também, né? Sobrevivente de violência. E aí é muito complicado, né? A mãe negando, o pai negando, né? E a criança afirmando para você que é, né? Então isso muitas vezes é mais fácil você falar, olha, deixa para lá, né? Se for não é, não sou eu que tenho que fazer isso, do que denunciar. E denunciar, gente, a gente tem que ver que tem outras nuances junto com isso, né? Não é uhum, só denunciar. O nosso Brasil, infelizmente, ainda não está preparado para uma série de coisas. Então, por exemplo, eu faço uma denúncia, é um caso sério, eu chamo o conselho tutelar, chamo a polícia, tá? Recolhe essa criança, leva para onde? Para uma casa-abrigo. Às vezes, nessa casa-abrigo, é pior do que a convivência com os pais. Não estou defendendo que com os pais vai ser bom, entendeu? uhum. Mas não tem nenhum suporte para essa criança fora dali, tá? É uma família toda doente, né? Família incestuosa é uma família toda doente. Então, todo mundo precisa de tratamento. E muitas vezes, quando a gente faz uma denúncia, né? Só tem a punição, mas não tem o tratamento, entendeu? Então, Entendi. assim, ainda a gente não está preparado para assumir esse controle todo, né? Eu já tive colegas que falaram para mim assim, mas e aí se eu denunciar, não vai ser pior? Mas aí eu pergunto, e para a criança, o que vai ser pior, né? Continuar com essa família incestuosa, com essa família doente, né? Com essa mãe que nega ver, né? Também a gente, no caísmo, a gente teve muito aborto, né, previsto em lei, de menina de 9, 10 anos que estava grávida por conta de uma violência, né? E que a mãe negava, assim, totalmente. Então, é muito complicado quando chega numa situação dessa. E muitas vezes, né, na correria do nosso dia a dia, é mais fácil você passar despercebido, vamos assim dizer, né? Você Aham. até tem aquela coisa que incomoda, mas deixa Já para visto lá. grosso, né?
Hã? Fazer como se fosse uma vista grossa. Exatamente, tá? Mas eu sempre digo, né, sempre disse para todos os enfermeiros que eu trabalhava, né? Será que depois eu vou conseguir deitar na minha cama e vou conseguir dormir, né? Então é uma coisa assim, que é uma construção diária. O que eu posso oferecer para essa criança? Como é que eu vou oferecer, né? Como é que eu posso ajudar, né? E ter uma rede realmente. Eu tive muita sorte, que onde a gente trabalhava, a gente tinha uma rede de assistente social, de psicólogo, né? Que quando eu não conseguia tirar essa verdade ou esclarecer esse fato, tirar a verdade não, né? Mas esclarecer esse fato com clareza na minha cabeça para fazer essa denúncia, a gente sempre tinha uma psicóloga para nos ajudar, né? Para ajudar a trabalhar, porque às vezes é muito difícil também você conseguir apurar ali no atendimento de 40 minutos, né? Se essa criança realmente está sendo abusada. A não ser aqueles casos que chegam com laceração, que chega com uma escoriação, aí você vai perceber de imediato, mas tem muitos casos que assim, muito sucinto, né? Muito. Você fica naquele. Eu gosto de dizer que é limbo, né? Você não sabe se foi, se não foi, e muitas vezes você não consegue apurar isso ali naquele atendimento muito rápido, né? E se você começa a demorar muito, o pai, a mãe começa a questionar, mas por que você está perguntando tanto? O que você quer saber? O que, né? E muitas vezes os pais ficam agressivos. Então você tem que ter muito tato para fazer isso, principalmente com criança, né? Hoje não é tanto, mas ainda tem bastante. Tem bastante profissional que não quer se comprometer. E não quer se comprometer, gente. E aí é uma coisa que a gente tem que ver também, tá? Será que esse profissional ele não é abusado na casa dele também, né? Será que ele sabe lidar com essa situação? Será que ele não tem uma filha que é abusada? Entendeu? É uma coisa assim que às vezes a gente fica muito assim questionando, né? Mas por que não faz nada? Ou então por que tem tanta paúria de fazer esse atendimento, não quer atender? Por que tem tanto medo, né? Tem tanto melindre? E aí você vai entrar um pouquinho na vida desse outro profissional e você descobre que é uma pessoa que sofre violência constante, né? Isso é uma coisa que eu trabalhei no meu mestrado. Porque a minha enfermaria, onde a gente implantou o programa de violência, era uma enfermaria que a gente denominava que era tranquila. Então, muitos enfermeiros queriam trabalhar lá, né? Mas quando chegava lá e que deparava com essa questão que tinha que atender vítimas de violência, né? Que graças a Deus não é todo dia, mas às vezes você tem duas, três no plantão, então ficava muito mal, né? Ou então fazia um atendimento assim que a gente falava assim, nossa, era preferível não ter atendido. E aí o que acontecia, né? Eu falava, meu Deus. Aí a gente ia, né? Fazia outras capacitações e a gente via que a coisa não andava. Eu falei, olha, tem alguma coisa emperrando aí. Aí na minha pesquisa de mestrado eu fiz com os enfermeiros para saber a situação. E aí eu descobri que a gente tinha no total da enfermaria, a gente tinha 8 enfermeiros, né, que faziam esse atendimento direto, vamos assim dizer. E tinha mais uns 4 ou 5 que seria para cobrir férias, para folga, essas coisas, tá? Desses enfermeiros, 4 já tinham passado por violência e uma tinha a filha que tinha sido violentada pelo cunhado. Nossa. Então, realmente, imagina, você tá numa sala ouvindo uma vítima falar para você, né, uma mulher te contando que ela foi violentada e você revivendo tudo o que você passou, entendeu? Então, realmente era um sofrimento horrível para Quatro ela. enfermeiros de um grupo de 8 trabalhadores. E uma E a tinha, filha de uma. então, na verdade, 5 Mais tinha, da metade, entendeu? né? 5 tinha problema. Então, como é que a gente podia fazer um atendimento adequado se aquelas pessoas se sentiam daquele jeito? Tinha uma que falou, mas hoje me incomoda, mas não me incomoda muito. Eu falei, mas você está sofrendo uma violência também quando você atende e você revive tudo isso que você passou, né? Uhum.
Aí é difícil, você precisa fazer ou uma terapia ou mudar de setor para poder se recuperar, senão você não vai recuperar nunca, né? Tinha uma, inclusive, que nunca tinha falado para ninguém. Olha que sofrimento, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente não escolhe o profissional que está lá para atender, né? O profissional acabou de passar por isso, mas lida com isso de uma maneira muito ruim. Como tem outras pessoas que passaram por isso e conseguem transformar isso num atendimento muito legal, né? Que transforma isso para ajudar outras pessoas a passarem por isso de uma maneira mais. Então, assim, cada um lida de um jeito, mas a gente sempre tem que estar observando o que está acontecendo, tá? E saber o que está acontecendo para poder ajudar. Agora, infelizmente, a gente não tem esse cuidado com nossos enfermeiros nos prontos-socorro, nas UBSs, né? Para saber quem está lá na ponta atendendo, se passou por isso, se tem essa vivência. Qual a história da pessoa, né? Qual a história da pessoa, entendeu? Então, assim, às vezes a gente só julga, mas por que será que ela não percebeu? Por que será que ela não fez nada, né? Às vezes é mais fácil. Às vezes ela tem uma vivência ruim de quando ela denunciou a violência que ela sofria ou que o filho sofria, entendeu? Então, por essa vivência ruim, ela acaba se negando a denunciar o outro, né? Então, a gente tem que ver todo esse contexto para depois a gente poder tomar uma posição. E eu acho que isso é o melhor da enfermagem forense. É que você, como enfermeiro forense, você tem que entender o ambiente como um todo, né? Não é só a violência, mas se você é gestor daquele setor, se você tem aqueles funcionários sobre a sua gestão, por que aquilo não está funcionando, né? O que aquilo está emperrando? Aquele funcionário não tem a afinidade para fazer aquele atendimento? Ele sofre muito com aquilo, né? Então, assim, é difícil. E tem situação que mexe com todo mundo, né? Eu tive uma situação, eu sempre brincava que já fazia, acho que uns 10 anos que eu atendia vítimas, né? E eu sempre brincava com as meninas, falava, olha, para mim agora, acho que não tem mais nada que me deixa assustada, tá? E as meninas falavam assim, ai, nossa, também, né? Você já está escolada, né? Eu falava, tô de. Bom, aí chegou um dia uma mocinha de 22 anos, né? Assim, num plantão super tranquilo, ela chegou chorando muito e falando para mim, eu quero meu filho, eu quero meu filho. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí o policial falou para mim, olha, ela foi violentada, tal, a gente catou e trouxe aqui. E ela só falava, eu quero meu filho. Eu falei, mas cadê seu filho? Aí ela falou para mim, tá no Hospital das Clínicas, que é no hospital do lado, onde atende criança. Eu falei, mas o que aconteceu com o seu filho? Ela não me respondia. Aí eu perguntei para o policial, a criança dela foi agredida, sofreu violência? Ele falou, foi, mas foi de uma forma diferente. Aí eu levei ela para a sala, onde a gente fazia o atendimento, e comecei a perguntar para ela o que tinha acontecido. Ela falou, antes do meu filho estar aqui, eu não vou responder. Eu liguei para a enfermeira lá onde estava fazendo o atendimento da criança, perguntei se a criança estava bem, se podia trazer a criança. Ela autorizou. A técnica de enfermagem foi, pegou, porque era pertinho, pegou a criança na ambulância, trouxe até onde a gente estava. Aí ela pegou a criança, chorava muito. Mas eu não entendia, porque a criança estava bem, né? Aí eu perguntei para ela, agora dá para a gente conversar? Aí ela começou a contar. Ela morava numa casa, tá? E na rua da casa dela tinha um ponto de ônibus. E que o marido dela sempre falava para ela: se você chegar na sua casa, você vê alguém na rua, no ponto de ônibus, você dá uma volta no quarteirão antes de parar para abrir o portão. E ela viu um cara no ponto de ônibus, ela fez isso. Quando ela voltou, ela olhou, não tinha ninguém. Ela parou no portão dela e desceu para abrir. Quando ela desceu, na porta da casa dela tem uma árvore. O cara pulou de cima da árvore. Entrou no carro, pôs uma faca no pescoço do bebê. Gente, vocês não imaginam quando ela falou isso. Eu moro, né, na mesma rua, tinha um ponto de ônibus na minha rua e tinha um pé de fixo enorme, facinho de qualquer um subir em cima desse pé de fixo. A minha sobrinha que morava comigo, ela tinha um bebê de 1 ano e meio. E aí eu comecei a olhar para o bebê dela, eu comecei a ver meu sobrinho. Vocês não têm noção. Imagina. Deus do céu.
E aí ela falou para mim assim, e olha o pescocinho, que ela mostrou assim, o cara tinha posto a faca no pescoço do bebê e ficava tentando, falando para ela, você vai tirar dinheiro, tá? Ela foi nos caixas, né, eletrônico, desceu, tirou dinheiro, mas não teve coragem de contar para ninguém. Imagina, com seu filho lá dentro do carro, com um cara com uma faca no pescoço, né? Entrou no carro, ele levou ela para um lugar isolado. Lá ele violentou ela de todas as maneiras, anais, oral e tal, com o bebê chorando para porque queria amamentar, né? E ele não deixava. Aí ele se distraiu usando para usar cocaína. Ela falou para ele: "Você deixa eu amamentar um pouquinho?" Ele falou: "Pode." Ela nua pegou o bebê, pôs para sugar. Quando ele distraiu, ela saiu correndo com o bebê. E muito tempo atrás, lógico, né? Não tinha condições de, não tinha celular, né? Nem todas as pessoas tinham telefone em casa. Ela saiu correndo até que achou uma casa, bateu, né? Aí um senhor abriu, ela nua com o bebê, né? Pôs ela para dentro, mas ele não tinha telefone. Aí ele pôs ela para dentro e foi procurar um orelhão para chamar a polícia. Aí a mulher deu uma roupa, chamou a polícia e levaram para o país. Vocês não têm noção, gente. Conforme ela foi contando aquela história, eu comecei a passar mal, porque eu começava a ver a minha sobrinha chegando, com aquele bebê no carro, como ela sempre fazia, entendeu? E eu comecei assim, falei, eu vou pegar uma água para ela, porque quando a gente faz atendimento, a gente nunca faz sozinho, né? Você tem que fazer com uma técnica ou com outro profissional na sala, né? Legalmente você não pode fazer sozinho. Aí ela olhou para mim e falou: "Não, Zezé, eu vou pegar." Eu falei: "Não, eu preciso ir pegar a água para ela." Mas na verdade não era para ela que eu precisava sair. Eu precisava Certo. sair para mim, entendeu? Eu precisava eu tomar uma água. Eu saí, as meninas olharam para mim e falaram: "Você não está bem, né?" Eu falei: "Não, nem um pouquinho." Dei um tempinho, voltei com uma água para ela, ofereci uma água, tá? Me recompus, terminei o atendimento, mas aquilo ficou tão, eu fiquei tão mal o resto do plantão que graças a Deus não teve mais nenhum atendimento, porque eu não conseguia desvincular. Para vocês terem uma ideia, gente, mesmo depois de um ano de terapia, eu mandei cortar a árvore da minha porta da minha casa. Uma árvore que eu tinha um amor enorme, que eu tinha um carinho enorme. Eu tive que cortar a árvore, porque cada vez que eu chegava, tá? Que eu parava o carro perto da árvore, eu ficava pensando, será que não vai pular ninguém? Juro, para vocês verem o tanto que esses atendimentos mexem às vezes com a gente, entendeu? Então, assim, lógico, né, que depois ela voltou, teve acompanhamento. Mas eu não garanto o atendimento que eu fiz naquele dia, porque eu não consegui me doar, entendeu? Eu estava tão machucada quanto ela, como é que eu conseguiria me doar um pouco mais? Então é uma coisa assim, que esse atendimento muitas vezes nos machuca muito, né? Como é que eu vou dizer para vocês? Deixa a gente derrubada também, né? E muitas vezes você consegue ficar bem, né? Mas a maioria das vezes te derruba de uma maneira que você não consegue nem entender por que é que você caiu desse jeito. Tem coisa que não tá, vai além daquilo que a gente pode, né? Exatamente. Então você O não preparo pode. emocional pode ter todo o preparo É, psicológico, mas chega uma hora que se debate com a realidade que é sua, realmente não tem se como você se ser. identifica com aquilo, entendeu? E aí você acaba sofrendo. Então, aquela história, Se você se envolvendo junto, coloca né? no lugar do outro. A gente nunca se coloca totalmente, né? Mas a hora que você tem alguma coisa que é muito semelhante com o outro, né? Então aquilo acaba com você, você sai de lá arrasada, né? E muita gente não sabe lidar. No outro dia, tudo bem, eu estava em pé de novo, inteira de novo, para o novo aprendimento. Mas tem gente que não consegue, em pé, entre aspas, né? Porque enquanto eu não cortei a árvore, eu não sei o que. Como diz meu terapeuta, a árvore não tinha culpa de nada. Eu falei, mas pelo menos eu fiquei livre, né? Ai. Ô Maria, e você tem acesso, ou teve acesso a algum atendimento de vítima de abuso sexual infantil na sua cidade? Sim, teve uma criança de 5 anos, tá? É, ela morava com a mãe e com o padrasto, tá? Uhum. O padrasto usava droga e bebia muito. E aí, esse foi outro caso assim bem interessante. E aí ele já abusava da criança algumas vezes, né? Mas nunca chegava a ter penetração.
A mãe até sabia, mas tinha muito medo dele, porque ele era muito agressivo. Aham. Aí, nesse dia, ela pegou ele com a menina, ela foi em cima dele, ele bateu nela, deu uma pancada na cabeça, ela desmaiou, e ele pegou a menina e teve relação anal, vaginal, então teve laceração de todos os jeitos, a menina de 5 anos. Só que ela acordou nisso e aí ela começou a gritar, os vizinhos chegaram, interferiram, pegaram ele, bateu pra caramba, tá? A polícia chegou e levou já para o CAISM, porque como era menina, estava sangrando muito, tinha que ir para o centro cirúrgico. Aí ela ficou internada com a gente, nem foi para pediatria nem nada, tá? Ela já chegou, foi para o centro cirúrgico, foi muito complicado, quase que morreu porque tinha perdido muito sangue, tá? E a mãe também teve que fazer. A mãe também tinha sido violentada, né? Porque ele também tinha. Mas ela era violência crônica, vamos assim dizer, né? Porque já. Mas ele tinha machucado ela também, na cabeça e vaginal também, né? Teve relação forçada, acho que ela não queria, ele forçou também, e depois teve com a criança. E aí ela ficou internada, essa criança ficou internada com a gente, acho que uns 14 dias ela ficou internada. Teve que refazer todo o órgão genital dela, né? Teve que fazer plástica na vagina, plástica no ânus, tá? Muito, muito dolorido, vamos assim dizer. E o mais interessante, que aí quando vocês forem gestoras, vocês também vão ter que lidar com isso, tá? Que ela estava lá internada, e a mãe do moço, né? Porque o moço ficou no pronto-socorro do HC perto. E a polícia tinha batido tal, e depois ele foi preso. E a mãe do moço foi lá na enfermaria pedir para Nora tirar a queixa, né? Deus do céu. E aí as técnicas de enfermagem, né, ficaram muito revoltadas, muito brava, né? E aí eu, como gestora, tive que sentar com o grupo, né, e a gente discutir um pouquinho, né? Que primeiro que o agressor precisa ser cuidado. Ele é uma pessoa doente, né? Uma pessoa que faz isso não é uma pessoa normal, né? E a outra coisa, que a mãe estava fazendo o papel de mãe, né? Porque ela dizia assim: a criança, ela chamava a menina de neta. A minha neta já está bem, né? Vocês já cuidaram dela. A minha nora também está bem. Agora, meu filho, ele vai cair lá naquele lugar. Já falaram para mim que vão fazer ele de mulher. Eu não quero que meu filho sofra por tudo isso, né? Então, ela pode tirar a queixa. E assim, ela insistia tanto que a nora estava assim, sentindo toda constrangida, né? Toda. Eu falei, olha, vamos lá conversar. Primeiro que ela não pode retirar a queixa. Quem fez a queixa fomos nós, né? Aí você tem. E realmente, porque você, a partir da hora que você denuncia, né? Faz a denúncia para o Conselho Tutelar e faz a notificação compulsória, já é uma denúncia, né? Então não pode retirar mais. Eu falei, quem fez a denúncia foi a gente, né? Então, a senhora não adianta a senhora ficar brigando, tentando obrigar ela a retirar a queixa, que ela não vai poder, né? E o que o filho da senhora fez realmente é grave. Então, não dá para a gente acobertar, ou cuidar, ou falar para ele que ele não pode fazer. Agora, o que a senhora pode fazer é procurar um advogado e pedir para que ele tenha um tratamento, né? Que ele possa ser tratado lá dentro. Não só castigado, mas que ele possa ser tratado lá dentro, que ele possa ser visto como uma pessoa doente. E aí as meninas também ficavam bravas, sabe? Porque elas falavam assim, mas que doente, ele tem que ser punido, ele tem que ser preso, ele tem que se apanhar, ele tem. O pessoal lá tem que pegar ele e estuprar ele também. Eu falava, gente, isso não é conversa de enfermeiro que cuida de gente. O nosso papel é cuidar, né? Então, se ele precisar, a gente tem que cuidar, né? A gente não tem que, por mais que. E isso demorou para mim entrar nesse consenso, viu, gente? Que o agressor é uma vítima que a gente precisa cuidar e zelar dele com o mesmo carinho, com o mesmo esmero que a gente cuida da que foi agredida, que foi sofreu por aquela violência. Entendeu? Então, isso que é o mais importante para vocês. É conseguir cuidar do agressor, tá? Com o mesmo respeito, não digo nem com o mesmo carinho, mas com o mesmo respeito que vocês cuidariam de qualquer outra vítima. Faz parte do juramento, né? Exatamente. Entendeu? Eu sei que isso muitas vezes, e eu falo isso por sentimento próprio, né? São conceitos que eu tive que desconstruir e reconstruir,
Porque a tá? gente tem uma alta justiça, né, Maria? A gente Exatamente, entendeu? Mas acha isso que não é justo, isso é injusto. Ele tem que morrer, não, não tem que morrer, ele tem que ser cuidado, tem que ser tratado, né? até porque eu acho que na profissão, né, abrindo um parêntese aqui agora, na profissão, essas profissões que lidam direto com a vida, né, eu acho que é muito importante a gente tentar mesmo se colocar no lugar do outro, né? E se fosse o meu Exatamente, filho, e se fosse minha filha, né, o exatamente, agressor ou a entendeu? agressora, se fosse um parente meu, esse agressor ou essa agressora, né? A gente não deseja que nenhum dos nossos faça ou haja dessa maneira, né? Exatamente, Mas mas se acontecer, a gente também vai querer defendê-los, vamos assim dizer, mesmo sabendo que aquilo que foi feito não foi o correto, né? talvez que até que seja punido pelo erro, mas que tenha pelo menos um tratamento, né, Justo, como humano, né? tratamento justo, né? Não é um Isso, tratamento injusto. exatamente, tratamento justo, exatamente. Exatamente. Então, um tratamento que seja justo, que seja correto, né? E nossa Uhum. obrigação não é, mesmo sendo enfermeira forense, a gente está com o pé lá dentro da justiça e o pé aqui no cuidado, a gente tem que preservar o cuidado, né? O Verdade. cuidado dentro da justiça, mas o cuidado. Né? Uhum. Essa é a nossa. Você sabe. A gente não julga. Hã? Ah, tá. A chamada termina em 4 minutos. Ah, eu falei demais, né, gente? Desculpa. Pode entrar no mesmo link de novo, Dalit? Eu tenho que gerar outro. Ai, Então judiação. vamos gerar outro logo, então, que aí a gente já entra no outro e já finaliza. Pode ser? Senão vai cair esse de qualquer forma. Falei Tá demais, bom. né, gente? Desculpa. A Maria, sem problema nenhum, tô achando ótimo, porque compartilhar experiência é sempre muito bom. Você sabe falar quais são os recursos? Eu acho que eu vou deixar isso até para a próxima chamada, então, que a gente já entra nela já para. Então tá bom. Ô Maria, você sabe falar quais são os recursos, né, físicos, humanos disponíveis para o atendimento de abuso sexual infantil, para atendimento dessa vítima de abuso sexual infantil? Olha, Quais? depende muito de estado para estado, né? Aqui no Aham, estado de São Paulo, a gente tem, assim, em alguns locais a gente tem um aparato muito bom, tá? uhum, Por exemplo, na Unicamp a gente tem, tá? É, eu posso falar daqui de Campinas. Então, aqui em Campinas tem. Conheço a experiência de Curitiba, que eu fui fazer um curso lá e conheci toda a experiência do Pequeno Príncipe, que é um hospital de referência para criança, né? Atendimento de uhum. criança. Então, também é um aparato muito legal. Se vocês querem trabalhar com criança, vocês deveriam ir conhecer. Se vocês quiserem, até manda alguns materiais que eu tenho, tá? Uhum. Foi muito bom. Eu fiz um curso lá com a doutora Rose Fischer, que ela é perita do ML. E a gente foi, Nossa. é, e a gente foi trabalhar na. A gente foi conhecer, né, todos esses locais onde atende criança, adolescente, idoso. E no Pequeno Príncipe é um hospital de referência muito interessante lá em Curitiba. E eles têm um aparato assim muito grande, de atendimento muito bom, né? Então, assim, eu não tenho muita experiência de outros locais, mas aqui em Campinas a gente tem uma boa referência. Não é, assim, o que eu vou te dizer? Gestão pública, tá? Então, tem gestão que é mais comprometida com esse atendimento e tem gestão que é menos comprometida, tá? Uhum. Então, quando a gente pega uma gestão que é comprometida com isso, um médico que veste a camisa da violência infantil, ou um enfermeiro que está lá no projeto, né, que veste a camisa, esse atendimento rola, tá? Quando tem umas pessoas que não está muito comprometida, tá? Então, essa verba é desviada para outros setores, vamos assim dizer, né? Uhum. Porque você não está afim de trabalhar ali, para que você vai investir dinheiro naquilo, tá? Então, eu tenho essa experiência de público. De privado, é a mesma coisa, né? Nem tem medicação no privado, né? Tem que ser no público. Então, assim, é muito de quem está lá na frente. Da Não gestão. da gestão. Não posso dizer que o governo não banca, porque como já são projetos mais antigos,
Então já tem verba determinada para todos esses projetos, né? Para medicação, para todos esses projetos. O que falta mesmo é, acredito que é assim, empenho das pessoas que estão lá. Às vezes não é do enfermeiro que está lá na ponta, né? Mas dos gestores que estão acima, que não leva muito a sério. E isso é uma experiência, assim, que eu tenho, porque, tipo assim, quando eu estava lá na gestão, não funcionava de um jeito. Quando tinha outra pessoa, funcionava de outro. E hoje já funciona completamente diferente, entendeu? Porque Entendi. o projeto era tipo assim, era um filho nosso, então a gente tinha o maior carinho. Depois veio, né, Vão entrando outras pessoas. o sobrinho indesejado. Então, tipo assim, eu já cuido diferente, né? Depois Uhum. tem aquele parente que está encostado. Então, vocês estão entendendo, né? Então, Aham. assim, depende do seu amor por aquilo, né? E nem todo mundo que está na gestão vai gostar de violência. Como o pessoal falava para mim, você é louca. Onde já se viu gostar de violência? Que é isso, né? A gente é amor. Eu falava, mas violência também é amor. Quando você cuida da vítima, é amor, né? Mas é um tema que incomoda muita gente, até pelas razões que eu já falei para vocês. Sim, Então, isso até uma das últimas perguntas que a gente quer te fazer também é em relação à dificuldade e facilidade que o enfermeiro forense ele encontra junto, né, com com a vítima de abuso sexual infantil, a criança vítima de abuso sexual no Brasil. Se você pudesse listar para a gente uma facilidade, uma dificuldade, se você pudesse fazer uma listinha assim, você acha que seriam as facilidades e as dificuldades? primeiro, quando tiver implementado enfermagem forense em todo o Brasil, tá? E esse enfermeiro tiver a expertise, né, a capacitação, o conhecimento para fazer essa avaliação, tá? Uhum. Ele vai ter facilidade, porque aí ele vai cobrar o que ele precisa. Agora, o que acontece hoje, né? A gente não tem enfermeiro forense, a gente tem enfermeiro assistencial, que muitas vezes não tem essa expertise, não conhece, tá? Uhum. Tem muitos enfermeiros que não têm o preparo necessário, tá? Vocês fazem PUC, é isso? Isso. Então, PUC é um curso que é considerado curso de elite, né? Mas vocês sabem que tem muitos cursos por aí que não têm a mesma estrutura de PUC, né? Tem muitos cursos que o aluno só faz estágio no último ano, tá? No nono e no 10º período. Um ano de estágio. Muitas vezes, as aulas práticas deles também, principalmente nessa época de pandemia, foi muito deficiente. Então, ele sai com conhecimento mínimo, Defasado, né? defasado. Então, como é que ele chega no pronto-socorro, ele vai conseguir identificar essas nuances, né, tão pequenas que definem o que é uma violência e o que não é. Então, Uhum. quando você tiver ser enfermeiro forense, o que que você vai ter? Você já vai ter esse conhecimento mais apurado, né? Você vai ter essa visão mais apurada do que você tem que buscar, do que você tem que enxergar. Então, isso para mim vai ser uma facilidade, né? Por isso que eu brigo tanto para que essa profissão, que essa especialização seja implementada. Por quê? Porque aí vocês vão ter facilidade de identificar isso que para a gente foi muito difícil e que para muitos ainda não conseguem enxergar essa diferença, né? De uma queimadura de um pé de um bebê, que é uma queimadura proposital, ou uma queimadura acidental, né? De um bebê que chega, pai referindo que é uma queda acidental ou é uma queda suspeita, né? Uma fratura, essa fratura é acidental ou uma fratura suspeita, tá? Então, o enfermeiro forense, ele vai ter esse conhecimento, esse embasamento para saber fazer essa diferenciação, que muitos hoje não têm. Entendi. Então, isso seria uma facilidade. Ainda estamos implementando. É uma caminhada longa, tá? Acredito, né, que para a geração de vocês vai ser mais fácil, até por conta disso, porque vocês já estão vindo da formação com esse conhecimento, ouvindo falar dessas diferenças, né? Então, por exemplo, meu processo de enfermagem foi bom? Foi ótimo, mas teve muita coisa que eu tive que aprender depois.
Para vocês terem uma ideia, quando eu me formei, a gente não falava em processo de enfermagem, não falava em diagnóstico de enfermagem, não existia isso. Tive que aprender isso tudo depois, né? E a formação de vocês já vem com olhar forense. Então, eu acredito que para vocês vai ser muito mais fácil. Mas até isso está todo implementado, seja num grande hospital de São Paulo, como no hospital lá no interior, tá? Isso a gente vai ter dificuldade ainda de identificar e de trabalhar. Quando tiver bem implementado, todo mundo vai fazer. E aí todo mundo vai cobrar o que precisa ser feito, né? Então você vai ter local para armazenar esse vestígio, tá? Porque vocês mesmos vão cobrar. Olha, a gente precisa de um armário com chave aqui para guardar vestígio. Em vez de só falar, eu preciso de um armário para guardar o pertence do paciente. Porque aí não é pertence, né? Aí é vestígio para a gente achar alguma coisa, né? Como é que é a cadeia de custódia? Aí vocês vão ter propriedade para chegar e falar, mas olha, eu quero discutir a cadeia de custódia, porque a cadeia de custódia não está sendo eficiente para dar conta de tudo isso. Mas para tudo isso vocês têm que ter esse conhecimento, esse embasamento. E só quando a gente tiver esse conhecimento, esse embasamento, tá? Ah, todos os enfermeiros dos hospitais têm que ser forense? Que bom seria se fosse, né? Mas se não tiver, se tiver 2, 3, é igual comissão de ferida. Não precisa ser todos os enfermeiros que gostam de ferida. Mas se tiver pelo menos 2, 3 para ir lá e dar a sua opinião, para mostrar para a gente o que é que a gente tem que fazer naquela ferida, a mesma coisa se tiver um enfermeiro forense dentro da pediatria, um enfermeiro forense dentro do pronto-socorro, né? Dentro de um UTI. Então, já seria dentro do centro obstétrico, né? Então, seria perfeito. A gente já teria pelo menos um pouco dessa vivência de cada um para discutir, para conversar, para fortalecer um ou outro, né? Não é aquela coisa de um chegar para você e falar, você tá louca? De onde você tirou isso? Né? E muitas vezes você é chamada de louca quando você levanta uma hipótese, né? Fala, nossa, mas isso pode ser, né? Você tá louca? De onde você tirou isso? Essa família é tão bem estruturada. Você tem coragem de falar isso, né? Ó, você não tá vendo que eles são bem de vida? O pai é médico, a mãe é não sei o quê, né? E dentro dessas famílias até parece que não existe violência, tá? Mas muitas vezes a gente olha a aparência e não olha o que tá dentro, né? Então, assim, se tivesse mais, né? Eu acredito que para o futuro, graças a Deus, o Corém, COFEM, né? E já tem muitas entidades envolvidas trabalhando nisso, para que fique realmente mais fácil desse atendimento, né? Hoje ainda é muito complicado dizer que hoje a gente tem facilidade, não, a gente não tem, tá? É começo mesmo, né? É uma mordida aqui, uma mordida ali, olha, eu preciso disso, não, eu quero aquilo, né? Eu quero um atendimento, tem local que está muito bem estruturado, como eu estou dizendo, lá no Pequeno Príncipe. Todos os enfermeiros são capacitados, médicos capacitados, já tem técnica de investigação, né? Mas não é todo lugar que tem isso, né? Às vezes a gente tem uma psicóloga para trabalhar com 20, 30 crianças, como é que ela vai tirar num desenho alguma coisa, né? Na unidade básica de saúde, você vai para a pessoa fazer uma avaliação, tem a suspeita, você manda para a psicóloga, só daí um ano que vai ser atendido, como é que você consegue ajudar essa criança, né? Então, hoje, a nossa estrutura não é bem, ainda muito bem estruturada para esse atendimento. Facilita, né? A criança, a professora detectou que tem violência na escola, manda para a unidade básica de saúde, você como enfermeiro forense atende, percebe alguma coisa, mas e aí? Até conseguir fazer um diagnóstico, às vezes está perdendo um tempão. A vida daquela criança já foi marcada muitas vezes. Então, assim, Verdade. ainda a gente tem muita dificuldade, mas eu torço para que logo, logo a gente consiga sanar tudo isso. Tomara, Confio em tomara. vocês. Maria, a gente quer agradecer então, né? Ô, Dalit, se você quiser falar alguma coisa, a gente quer agradecer imensamente, assim, a oportunidade que a gente tem dessa troca com você. A gente aprende muito, né, nessas entrevistas, a gente aprendeu muito com você aqui hoje também, te ouvir foi muito bom. Então, a gente te agradece em nome da Mônica também, né, que é a pessoa que está auxiliando a gente na escrita desse TCC, Mônica é tá? uma E a pessoa gente muito querida. que bom. E a gente espera que a enfermagem realmente tenha mais enfermeiros forenses, né? Que o mundo tenha esse olhar forense, né? De uma. Olha, estou nessa luta por vocês, viu? Porque eu quero que tenha muitos, muitos, Deus quiser. e que não sofra tanto como a gente sofreu no início.
Quem sabe que as outras gerações ainda sofram menos do que a nossa geração, né? Quem Ué, sabe? Um é sonho, igual o né? processo de enfermagem. Hoje, graças a Deus, já sai todo mundo sabendo fazer, né? E antes a gente tinha que aprender depois. Primeira Isso vez que eu ouvi falar de Nanda, eu falei, quem é Nanda, gente? Quem é essa mulher? de onde essa mulher surgiu? O Essa Dalit mulher. quer falar alguma coisa? Oh, meu Deus. Mas Mas pegou. machucou pequenininho? Machucou pequenininho? Ah, tá. Nossa, ainda bem que deu certo aí. Foi por uma boa causa. Foi por uma ótima causa, Dalit. Mas a gente está despedida da Maria, agradecendo a ela pela oportunidade de poder entrevistar. E quem sabe, né, Maria? E como ela disse, para os futuros, para o nosso futuro, para o futuro do que ainda vem, né? Já pegar uma enfermagem mais fácil de se trabalhar, né? Sim. Quem sabe? Sonho de É. todos nós. Vocês vêm para o congresso, para o segundo congresso? Sim. Vem, vem. Vai ser super gostoso. Ah, vem. Ah, mas vem vocês também para participar, vai ser interessante. Se não der para vir, faz pelo menos a parte online.